Estamos de volta para mais um bloco do nosso programa Resenha Livre. Hoje a gente está falando sobre obesidade. Felipe, vamos dar uma olhada num vídeo a respeito de uma jovem que também tinha um problema de obesidade, mas ao contrário de você, ela fez a redução de estômago. Essa é a Lauren, ela tem 19 anos. Quem vê ela não imagina a luta diária que ela enfrenta desde criança. Sempre lutei contra a balança, desde pequena, né? Meu pai sempre me botava para fazer caminhada, sempre fiquei atrás de regime, de academia. Mas como era criança, né, não queria, porque tinha que comer diferente das outras, era ruim. Mas aí foi desenvolvendo tanto que chegou no ponto em que chegou, né? 135 quilos que marcaram sua infância. Sempre sofri, tive bullying, né, apelidos que eu não gostava, até um certo ponto me chateavam. Quando criança, deixava de ir em certos brinquedos, às vezes em parques de diversões, por não caber nos brinquedos, e em lugares que tem certas cadeiras que eu não cabia também, então eu sempre me privei de algumas coisas. Até para se vestir era uma dificuldade. Nossa Senhora, era uma lástima. Não achava de jeito nenhum roupa, era uma vida para achar calça. Só eu sei o quanto que eu sofri, não achava de jeito nenhum. A obesidade, além de transtornos, trouxe problemas de saúde. Quando eu tinha 14 anos, eu descobri que eu tinha pressão alta. Tentou de tudo para emagrecer e a última tentativa foi a cirurgia de redução de estômago, uma decisão nada fácil para quem tinha apenas 16 anos. Fiz tratamento psicológico durante 3 meses antes da cirurgia, para ter certeza, né, do que eu ia passar, porque não é fácil, é uma mudança de vida. Eu tinha que estar ciente, porque é muito complicado. Então fiz esse tratamento durante esses 3 meses e com 16 anos eu operei. Hoje, com 49 quilos a menos, ainda mantém à risca o controle alimentar e a atividade física. A cirurgia é uma ajuda para que você perca peso, não é um milagre. Então você tem que manter uma alimentação saudável, porque senão você vai engordar. Uma luta diária que valeu a pena e mudou a vida de Lauren. Totalmente, porque quando você é mais gorda, todo mundo te olha diferente, às vezes te exclui um pouco por isso. E hoje não, hoje é mais fácil, entendeu? Essa convivência com as pessoas, não tem preconceito mais, que disso eu me livrei. Minha vida é totalmente outra. Interessante a história, né, Maria? Muito interessante. Você acha que a cirurgia bariátrica ela pode ser uma boa solução? Olha, Ninive, eu acho que a bariátrica, a pessoa tem que se conscientizar muito bem sobre as consequências dessa cirurgia. Tem vários tipos de cirurgias. Eu acho que ela tem que procurar uma reeducação alimentar, ela tem que procurar saber o que vai acontecer com ela, não é na cirurgia, 2 dias depois, 1 mês, é após 2 anos, 3 anos, 5 anos, o que vai acontecer com ela. Eu acho que é fundamental que ela procure um psicólogo, que faça terapia, mas não é uma vez, não é uma semana. Eu fui lá e eu conversei com o psicólogo. É uma sessão, é para sempre. É para sempre. Ele vai procurar um ano, 2 anos antes de fazer a cirurgia. Na verdade, o que acontece é que a pessoa faz a redução, ela corta o estômago. Aí o que vai acontecer? Ela não vai comer mais. Bom, mas se for para ela não comer mais, para que cortar o estômago? Né? É uma questão da pessoa também ter essa força de vontade de comer menos e ficar com o estômago. É como está por dentro, a gente corta, né? Outro dia eu vi uma conversa interessante, um médico que eu fui, falando sobre essa questão de fazer bariátrica, colocar balão. Ele falou, se alguém pedisse para você cortar o seu dedinho, você cortaria? Aí eu falei, lógico que não, né? Ficar com 4 dedos na mão, então. Mas a pessoa corta o estômago. Por quê? Porque não está vendo. Então você não sabe a mutilação, né? Porque não é visível pra gente. Mas se o objetivo vai ser não comer e você não vai mais comer, por que não parar de comer e continuar com o órgão, né? Parece fácil, né? Falando assim, parece que tem muita lógica.
Mas é muito difícil para algumas pessoas, E né, às Maria? vezes, Nínive, acontece da pessoa fazer a cirurgia e ela não consegue comer. No começo ela está impossibilitada porque incomoda, causa um desconforto para ela, né, Maria? O balão dá muita vontade de vomitar, né? É, Tem então- gente que põe o balão e até tem que tirar porque fica 3 semanas, 4 semanas com ânsia, não é isso, Maria? Isso. E aí dá aquele desconforto muito grande e, de qualquer maneira, então, ao invés de, que é o que o Felipe estava falando, né? Ao invés de... Pode falar, Felipe. Perdão, a pessoa começa, a pessoa volta a comer bastante, depois, a hora que ela não sente mais esse desconforto, que ela se sente bem, ela consegue voltar a comer, né? Então ela começa a querer comer tudo que ela comia antes, na mesma quantidade, as mesmas coisas. Ela não mudou o hábito. Não mudou o hábito, o comportamento dela ainda é o mesmo. Mas aí ela tendo o intestino cortado, ela vai ter uma absorção menor desses nutrientes. Vai, Uma mas ela pode absorção engordar, menor, não pode, Maria? isso, ela pode engordar porque ela come só coisas refinadas em uma grande quantidade. Mas de qualquer maneira, independente se ela tiver um bom hábito ou um mau hábito, ela vai ter que suplementar isso para o resto da Já vida, determinados alimentos. O balão, ele não é tão agressivo. O balão é inconveniente em algum ponto? Por Não, quê? ele não é tão agressivo, mas... Por quê? De qualquer maneira, é uma substância, uma coisa que está ali dentro do seu organismo que não é seu, né? Então, eu acho que é muito mais fácil e que de qualquer maneira você vai ter que se reeducar. E porque quando Então, ao você invés de tirar o você- balão, o estômago ainda está grande? Ou Ainda o está estômago grande. diminui? Não, ainda ele está do mesmo tamanho, só que você tem que... Esse balão, na realidade, é para dar a sensação de que você está com o estômago cheio e você comer menos. E aí, associado a isso, a pessoa procurar se reeducar, procurar as orientações devidas para o caso dela. Então- Mas as pessoas não procuram. Então, tira o balão e aí acontece o quê? Come de E como a novo. Maria bem enfatizou, esse processo de procurar um acompanhamento tem que ocorrer muito antes da cirurgia. Isso, Né? muito O antes. acompanhamento terapêutico, o acompanhamento com o nutricionista, mesmo com o médico que vai fazer, que eventualmente pode vir a fazer a cirurgia, tem que ser feito desde muito antes, né? Para todo mundo se certificar de que aquilo de fato é o melhor para a pessoa e de que ela está preparada para passar por aquele procedimento. E não assim, igual as pessoas procuram, eu vim procurar ajuda porque a minha cirurgia está marcada, eu vou fazer a cirurgia a semana que vem. Pouco Aí tempo. não tem nem o que o psicólogo ajudar e muito pouco o que o nutricionista vai ajudar em uma semana. Lógico que o nutricionista vai ajudar em muito e o psicólogo, mesmo ele tendo que fazer e resolvendo fazer a cirurgia, sim, vai ajudar. Mas não vai ajudar a resolver se vai fazer a cirurgia ou não, em uma semana vai resolver o estado nutricional dele e nem o emocional. Ô Maria, mas você diria que, por exemplo, dessas medidas radicais, o balão com o acompanhamento nutricional pode dar certo? É muito individual, né, Nínive? Tem que ver o que a pessoa tem, Porque as hoje está condições todo mundo colocando o balão, né? patológicas, Até quem não está né, tão acima do peso está associados procurando a isso. Então, até quem não está acima do peso, também tem muita gente fazendo cirurgia, riscos aí, dietas absurdas. Mas não existe uma Tem pessoas que legislação para engordam isso? para mas- fazer a cirurgia, porque tem que estar numa tem faixa isso, de né? peso. Eu Eu conheço conheço muitas gente pessoas que que fez engordam isso. para fazer cirurgia. Né? Então, olha o risco que elas se submetem para poder fazer a cirurgia. Né? Para Mas não tem um seguir, controle para isso, seguir Maria? Não tem uma legislação, seguir assim, essa que- legislação. Então, às vezes as pessoas, entendi. entendeu? Entendi. E com relação aos remédios para tirar o apetite, o que você poderia falar Então, para é as a pessoas que estão em mesma, na casa? mesma linha. Então, você toma a medicação e o que acontece com o remédio? Ele não vai se reeducar. A pessoa, o remédio vai atuar no seu cérebro e vai tirar a fome. Então, você perde o peso porque você para de comer. Só que as pessoas esquecem que elas são formadas de nutrientes. Você tem que fornecer nutrientes para o seu organismo. E aí, ela para de comer. Então, ela para de comer e emagrece. Só que ela volta ela tira a medicação e ela volta com que hábito? O errado dela anterior, porque ela não buscou ajuda. E o remédio para tirar a ansiedade? Hoje a gente escuta muita gente falando, né, Felipe, que não é remédio para emagrecer, eu estou tomando um remédio para tirar a ansiedade. Ela dá aquele tipo fluoxetina, essas coisas. Eu conheço um monte de gente que toma isso e acaba emagrecendo porque diz que é um remédio para ansiedade. Também é o mesmo mecanismo? O que acontece? Às vezes a ansiedade leva a gente a comer de maneira exagerada. Então, se você toma um remédio que diminui a ansiedade, por vezes ele pode
acabar de fato diminuindo a ansiedade e isso acabar fazendo com que a pessoa coma menos, né? Mas eu acredito que possa ter algumas outras ligações fisiológicas aí que façam que a pessoa de repente sinta menos fome, além de ter menos ansiedade. No seu caso, você não tomou nada, nenhum tipo de remédio para emagrecer? Não tomei nenhum tipo de remédio para emagrecer, foi totalmente... Nem aqueles remédios que eliminam a gordura pelas fezes, porque também tem uma outra linha, né, que faz esse serviço. Não, nenhum tipo de remédio e nenhum procedimento cirúrgico. Eu fiz reeducação alimentar, né, uma parte por conta, só que a parte que eu comecei por conta, eu percebi que eu estava comendo menos, comendo de 3 em 3 horas, só que a variedade e a quantidade de nutrientes que eu estava ingerindo não era adequada às minhas necessidades. E aí eu procurei o nutricionista, desde então, já há mais de um ano eu faço um acompanhamento com o nutricionista. Quanto tempo você levou para emagrecer, Felipe? Eu levei 2 anos, está fazendo 2 anos esse mês agora. Nossa, muito E foi também com exercícios físicos. Para emagrecer 55 quilos foi pouco tempo, Sim. Emagreceu 25, 26 quilos em cada ano, praticamente. Então, mas é o correto, Nínive, porque as pessoas buscam a pílulazinha da mágica. Não, eu acho que foi muito pouco tempo. 25 quilos por ano é pouco tempo. Né? Ele emagreceu rápido. 2 quilos por mês dá uma média? Por uns aí. 2 quilos. Se você falar para uma pessoa que você vai perder 2 quilos por mês, ela fala, muito pouco, eu quero perder 15, 20 no mês, não tem jeito. Eu vou no baile sábado, não posso perder, sei lá, 12 quilos, 10 quilos. Entendeu? Vamos dar uma olhadinha nas suas fotos de antes e depois, Felipe? Vamos ver, porque realmente é impressionante, viu? Como é que você conseguiu, em tão pouco tempo, essa façanha. Tá de parabéns. Obrigado. Nossa, impressionante, né, Maria? Impressionante. Felipe tá de parabéns. Eu acho que tem na tua geladeira hoje, Felipe? Olha, hoje eu como... tomo leite desnatado, iogurte desnatado, tudo sem açúcar, eu não coloco açúcar em nada. E adoçante? Não, também não. Pão Maria, integral. Só para a gente falar sobre a questão do adoçante, que é uma coisa que gera muita dúvida, né? O refrigerante light, ele pode ser consumido sem problema nenhum? Não. Qual é a diferença do light e do zero? O light, não só o refrigerante, ele tem 25% a menos de um nutriente, que no caso do refrigerante é o açúcar. Então, qual é a ideia das pessoas? Como tem um pouquinho a menos, então vou tomar o dobro. Isso você está falando, por exemplo, o iogurte, o que zero, tem light. qualquer coisa que seja Agora, light, por ele é exemplo, 25% ao menos de um nutriente. diet, aí ele não tem açúcar. O diet, ele não tem açúcar. Mas por que tomar um refrigerante diet se ele não te fornece nutriente algum? Mas e sendo é gostoso. Sendo que ele vai te trazer só malefícios, porque ele vai associar a essas substâncias artificiais, químicas, e vai atrapalhar a absorção de nutrientes que você realmente vai precisar. Não esquecendo que os refrigerantes diets, eles têm adoçantes que não são benéficos à saúde. A gente escuta falar isso aí, sobre que o adoçante em excesso pode causar danos neurológicos e também pode levar ao câncer. O que é verdade e o que é mentira nisso aí? Então, esse é o grande problema, porque são substâncias artificiais e a indústria, ela lança no mercado e existem pesquisas em cima disso. Então, uma hora ele causa câncer, daí a pouco é Alzheimer, daí a pouco é Parkinson. Então, por que você vai tomar uma coisa que é artificial e que você não vai trazer benefício algum para você? As pessoas esquecem que nós somos seres humanos, que nós não fomos fabricados ali na fabriquinha da esquina. Né? Ou por uma multinacional. Nós somos seres humanos, nós não somos uma máquina. Até as máquinas, quando você muda a fonte de energia dessa máquina, ela não funciona, né, Felipe? Exato. Imagine a gente, se a gente... É o que está acontecendo com a gente. As pessoas estão mudando a fonte de energia, que são os nutrientes que nós precisamos, que vêm da natureza, por coisas industrializadas, que foram feitas para a indústria, que é ótimo, excelente para a indústria, mas não para nós. E nesse ponto, Nínive, eu queria colocar uma questão pessoal, que eu gostava de tudo muito doce. Eu tomava muito refrigerante, eu tomava café com muito açúcar, tudo com bastante açúcar. E eu comecei a reduzir, por exemplo, o café. Eu fui reduzindo aos poucos o açúcar, tirando, até que eu tirei totalmente. No começo eu detestava tomar o café daquele jeito.
Hoje eu estou numa situação que eu não consigo tomar o café com uma gotinha de adoçante ou com um grãozinho de açúcar, porque eu estranho o paladar. E pelo contrário, outras coisas que eu não gostava, algumas frutas, por exemplo, melancia, melão, eu não gostava, detestava. Eu gostava de muitas outras. Eu detestava. E hoje eu tenho um paladar muito mais apurado e eu acho essas frutas doces. Eu acho elas que têm um sabor totalmente diferente. Então o paladar ele vai mudando, a gente vai se adaptando a comer de uma nova forma. Ô Maria, com relação a comer salada, a gente vê muito assim, eu vou fazer regime, só vou comer salada, mas aí bota aquele monte de gordura no molho, né? Como é que você diria para quem está em casa, que quer fazer uma salada, temperar de uma forma saudável e que vai ficar gostoso? Dá uma dica pro pessoal que está em casa. Então, o pessoal pode colocar azeite, né? Aí vai de cada sabor. O azeite engorda, mas é uma gordura boa. Ele é uma gordura boa, você não pode abusar, mas ele é uma gordura boa. Você tem que consumir. Cru, né? O azeite cru. E na hora de você fazer o alimento, tem algum óleo que é melhor do que o outro? O azeite. Mas mesmo para se for para cozimento, é melhor porque usar o agora, azeite? no cozimento, você tem que pensar que você não vai utilizar o óleo refinado, porque os outros são refinados. E o óleo de soja, todos os outros são refinados. Canola também todos ruim. São refinados. E no refino, a indústria acaba ficando, né, resíduos de metais pesados, de chumbo, de mercúrio. E como você acaba consumindo pela vida toda, então... E o óleo de coco? Então, o óleo de coco é saudável, mas também não é igual as pessoas, né? Passou em determinado programa na TV, então eu vou consumir só óleo de coco e vou emagrecer. É o que a gente está falando aqui. Então, não existe um alimento, não existe a pílula mágica. Ele é saudável? Mas ele é uma gordura saturada e, eventualmente, eu posso usar? Pode usar o óleo de coco, sem problema. Mas para cozinhar no dia a dia, o melhor, então, é o azeite. O azeite. Para fazer arroz, para fazer Porque ele feijão, não é refinado. Para fritar um bife. Porque no cozimento, agora, nós estamos preocupados com o óleo refinado. Nós estamos tirando o metal pesado. Para a salada, nós estamos preocupados com o ômega. Então, tem que ser o óleo cru, sem ser aquecido. Atum e salmão cru, que está muito na moda hoje, comida japonesa, é um alimento interessante para quem está fazendo uma reeducação alimentar ou também tem algum perigo? Então, os peixes crus, você tem que saber muito bem a procedência, porque é uma proteína de alto valor biológico, que é uma concorrência muito grande com as bactérias, né? Você tem que saber de onde veio esse peixe, como que ele foi conservado. Isso também, é impossível, porque você vai comer no restaurante. Então também você tem que saber qual a procedência desse peixe. Hoje nós estamos cercados de indústrias que jogam produtos químicos, tá? No então mar, não é seguro, porque então vai tem chegar que saber da no procedência desse peixe, ver se ele não está contaminado. Mesmo na peixaria, você não sabe a procedência, pesado. Você compra o peixe, então também não pode consumir. De que rio que veio esse peixe, de que Mas região. Mas é muito complicado, Maria, então é melhor consumir com moderação. Porque tem gente que pensa assim, vou comer no japonês porque é um alimento bom, né? Existe esse mito de que é um alimento bom. Acho que a Maria pode falar um pouco mais sobre isso, mas no japonês não tem só o peixe cru, né? Isso. Tem muito arroz e tem muito açúcar naquele arroz, né? Tem uma grande quantidade de açúcar refinado na preparação daquele arroz. E as comidas japonesas, assim, eu acho assim, Nínive, tem em todo momento que em todo lugar, o Felipe pode contar um pouco a experiência dele, tem os alimentos saudáveis e os que tem muita fritura nas comidas japonesas, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas os molhos. Com relação às frituras e aos molhos, então, e ao em todo shoyu, momento, né? Tem muito sódio, tem né? muito sódio. Tudo bem, mas o que fico em dúvida é quanto à relação ao peixe mesmo, porque a gente sempre ouve falar que salmão é bom, que atum é bom, né? E eu vejo em casa mesmo, né? Meu filho adora, meu outro filho adora a comida japonesa. Eu fico um pouco de medo dele comer muito. Mas é muito diferente em termos de proteína de um frango, por exemplo? Não, a proteína é a mesma. Em termos de proteína é a mesma. Mas a questão que é melhor. A questão da gordura, né? Mas aí você vai e come um peixe frito, igual as pessoas, eu como peixe, mas eu como frito. Não, cru, aí já saber cru. Ele tem mais bactérias, então, assim, a probabilidade dele ter contaminação é grande. É grande, porque a gente não sabe. Porque quando você cozinha, você mata a bactéria. Você elimina. Então quer dizer que
em resumo dessa nossa conversa, o salmão cozido é um alimento mais saudável do que cru, assim, cozido, em termos de assado, perigo, né? isso. De perigo de uma contaminação. Isso, seria melhor do que cru. Não é o salmão, é qualquer peixe. Qualquer carne. Porque a gente come mais é o salmão, que é mais gostoso, né? Uma outra pergunta que eu queria fazer para você é com relação ao chocolate. O chocolate amargo, ele é um bom alimento? Porque também a gente tem escutado muito disso, né? Que comer um chocolate amargo, ele não engorda tanto e ele é um bom alimento para quem está com aquela vontade de comer alguma coisa durante a dieta. Então, ele é muito melhor do que o chocolate ao leite, mas também ele é menos calórico. Não menos calórico. Ele é assim, a composição dele, porque o chocolate ao leite, ele é gordura hidrogenada, tem uma grande quantidade de gordura ali, né? Tem leite, e tem outras, o chocolate mesmo, que é o cacau, que é o interessante, tem muito pouco. E o chocolate amargo, então tem que dar preferência para os chocolates mais amargos. Quanto maior a porcentagem de cacau, melhor. E parece que ele satisfaz mais ele aquela satisfaz, gana, mas né, não é para matar a fome. A ideia é diferente, não é para matar a fome com o chocolate. É você comer um pedacinho, 30 gramas. Um chocolatinho. Um pedacinho. Um chocolatinho não vai acabar com a sua ou dieta. uma vez ao dia, né? Entendi. Então é essa a ideia. E o ovo? O ovo, Maria, que já foi vilão, já foi herói, vilão, né? A gente tem sempre uma relação meio maluca aí com relação ao ovo. Então, hoje a gente sabe que o ovo não eleva mais o colesterol, então as pessoas podem comer o ovo, está liberado. É um bom alimento. É um bom alimento. Pelo menos nisso eu fiquei contente. Não frito, né? Ovo. Não frito. Não, de qualquer jeito. Mas o cozido é um bom alimento. É um bom alimento. Quantos ovos uma pessoa pode consumir por semana? Então, é muito complicado você dizer isso, porque você tem que saber quais as condições da pessoa, porque o alimento é assim, não é liberado para todo mundo, tudo pode tudo, qualquer hora, qualquer momento, para todos. Um alimento que é excelente para mim, pode ser ruim para o Felipe. Então, cada pessoa tem a sua individualidade bioquímica. Entendi. Tá? Então, mesmo o chocolate, o ovo, e assim vai, né? O salmão. Então, tem pessoas que são intolerantes ao peixe, tem alergias. Ao leite, né? Hoje a gente tem muita ao leite. Essa intolerância ao leite já sempre foi assim, agora que a gente descobriu isso, ou hoje as pessoas estão mais intolerantes ao leite? Porque agora todo mundo é intolerante ao leite, né? Então, é que hoje nós temos o leite muito processado e hoje tudo adiciona-se leite ou é queijo. Então, eu falo assim, não é que não pode, as pessoas comem só aquilo. Tudo é feito de farinha de trigo e leite. Que são dois alimentos que não são interessantes. Que são altamente alergênicos. Substituir o leite pelo leite de soja é melhor? Depende de cada um. Depende. A soja também ela é altamente alergênica. Entendi. Tá? Então tem que ver depende cada da condição. Cada caso tem que ser analisado. Entendi. Mas não existe um fator, um motivo que possa explicar o fato de que hoje todo mundo tem mais alergia do que antes? O leite, ele tem nós não temos uma enzima que para quebrar a proteína do leite. Então, mas eu acho que o problema do leite é o alto consumo de tudo, porque tudo vai leite, tudo vai creme de leite, ou coalhada, ou iogurte, ou leite condensado, né? Creme de leite é leite condensado. Então não é legal, o ser humano não deveria consumir leite só da própria mãe, ou deve consumir com moderação? O ideal é que ela consumisse só da própria mãe, porque os animais, tudo que nós temos temos como base, né, a natureza. E você pode observar que os animais não tomam leite depois de adulto. Só o ser humano. É engraçado isso, porque antigamente eu sempre tive gato, né? Então eu tinha gato, dava leite, o gato dava aquela diarreia, né? E agora tá muito mais moderno o negócio, né? Então agora quando você compra um gato, vem um manual e lá no manual tá muito assim, letras garrafais, jamais dê leite para o gato, né? E a gente tinha mania de alimentar os animais com leite. Pro gato, pro cachorro, vivia toda aquela bicharada com diarreia, morria tudo, vai ver era por causa do leite. Porque realmente não faz bem. O leite foi feito pro bezerro, né? Não foi feito para o gato, né?
E acho que é a mesma coisa em relação a gente, ao ser humano, Ser humano. É verdade. Gente, eu estou ainda com um monte de perguntas aqui, o papo ainda poderia render mais 3 programas, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação de vocês, foi um prazer, foi muito esclarecedor, inclusive esclareci algumas coisas em causa própria, né, Maria? E o que seria bom mesmo é se a gente tivesse um nutricionista na casa da gente. Isso aí seria uma solução para os nossos problemas, né? Porque as mães sofrem demais com isso, né? Com essa preocupação e com essa dificuldade. Felipe, para você, assim, super meus parabéns, porque Obrigado. você é um ídolo. É uma pessoa realmente invejável pela força de vontade, pela determinação e por ter feito tudo de uma forma saudável, com paciência, que realmente é como as coisas devem ser, né? Que às vezes a gente atropela as coisas mesmo no meio do caminho. E para você que acompanhou o nosso programa, muito obrigada pela audiência e até a próxima.